Olá, bando de mãozinho preguiçoso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio. Continuamos no trimestre de tema Rebelião e Redenção, e hoje que dia é? Calendário ambulant informa OGE accent aigu domingo dia 14 de E aí, fevereiro. qual que é o nosso verso para memorizar temático dessa semana? Disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando dele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas, capítulo 24, verso 32. Quando se considera a impressionante questão em jogo no grande conflito, é espantoso que Jesus tenha usado seres humanos para auxiliá-lo no ministério, especialmente pessoas tão falhas como as que ele escolheu. É claro que, de toda maneira, se considerarmos a condição da humanidade caída, ninguém que ele escolhesse seria isento de defeitos. Andando ao longo da praia, que ficava ao norte do mar da Galileia, e seguido por uma multidão de pessoas, Jesus notou 2 barcos de pesca, cujos proprietários estavam limpando as redes após uma noite bem improdutiva. Esses pescadores já tinham certo conhecimento de Jesus. Ele já havia ensinado na sinagoga que frequentavam, onde havia surpreendido a todos com suas palavras. Ele já havia até expulsado o demônio de um homem nessa sinagoga, e todos haviam ficado grandemente admirados. Eles tinham visto Jesus na casa de Pedro, curando sua sogra, e mais tarde, naquela noite, curando outras pessoas. Não é de admirar que uma multidão seguisse Jesus ao longo da praia. Ele entrou no barco de Pedro, afastou-se um pouco da praia, para que todos pudessem vê-lo, e falou ao povo. Quando terminou, disse a Pedro que lançasse ao fundo, a pouca distância da praia, a rede que ele havia acabado de limpar. Pedro certamente achou que aquilo não adiantaria nada, mas, em respeito a Jesus, ele fez o que ele disse. Então vamos ler aqui Lucas, capítulo 5, versos 6 a 8. Lucas capítulo 5, dos versos 6 a 8. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. O que a reação de Pedro ensina sobre ele? Apesar das evidentes falhas de Pedro, por que Jesus o escolheu? Bem, vamos imaginar as 2 reações. A primeira reação dele ter aceitado jogar significa que ele respeitava e que ele já compreendia um pouco que aquele era um homem especial, ele tinha respeito por ele. A segunda reação de quando ele se prostrou e pediu até que Jesus entendesse, olha, eu sou um pecador, eu não tenho direito nem de estar perto de você, mostra que ele tinha respeito também e que ele servia a Deus, porque Pedro respeitava as coisas de Deus e entendia que aquilo não era uma obra humana, ele conseguiu enxergar ali. Então, por que apesar das evidentes falhas de Pedro, por que ele foi escolhido? Ora, porque Pedro mostrou-se capaz de enxergar as maravilhas de Deus e de se arrepender e entender o lugar dele no grande conflito, que era mais ou menos o que a gente via em Davi. Davi cometeu muitos erros, muitas falhas, mas em todas elas, ele, depois de um tempo, ele apresentava o arrependimento e tentava se colocar no seu lugar, que não é, apesar de ser rei de Israel, ele era apenas uma pessoa a mais no mundo. Pedro fez a mesma coisa. Então, a reação de Pedro foi impressionante. Talvez tenha sido paralela de Jacó lutando com um anjo na mesma percepção da presença divina e um senso esmagador de indignidade. Uma coisa é clara, Pedro se tornou consciente de que era pecador, porque sabia que era o Senhor que estava ali. Por exemplo, sua aberta confissão de pecado se encontra em nítido contraste com a reação de alguns líderes religiosos que se referiram ao próprio Jesus como sendo pecador, em vez de reconhecer diante da presença dele sua própria pecaminosidade. E agora você, que agora acabamos nosso estudo de hoje de domingo, e não se esqueça do ano bíblico, Números 9 a 11, 3 capítulos do livro de Números, tá bom, pessoal? Vamos lá, aproveita para estudar, um bom dia. Os lesas dessa semana são gravados com a participação de narração, vozinha do Google, Renan Moreira, Mari Henrique, Ronaldo Salles. Distribuição e marketing, você mesmo ouvinte. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.